Pessoal, bem-vindos à nossa primeira videoaula, tá ok? Hoje nós vamos tratar do assunto jogo de sinais. Este assunto ele é de extrema importância no curso de matemática e também em outros cursos, né, diretamente ligados à ciência exata matemática. Vamos iniciar o nosso curso por aqui, né, jogo de sinais, e aos poucos a gente vai avançando, correto? E vai também tirando possíveis dúvidas que possam surgir e que vocês podem ficar totalmente à vontade para perguntar, tá ok? Podem perguntar nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Bom, eu fiz uma pequena anotação aqui, dei uma pausazinha no vídeo, anotem isso aqui no caderno. Esse resumo aqui, pessoal, ele nada mais é que um resumo do jogo de sinal da forma que os livros trazem. Este assunto, às vezes, é trago nos livros de forma muito comprida. Basta aprender essas duas frases, tá ok? Que eu resumi aqui. E exemplificar isso aqui depois. Bom, vamos lá. Jogo de sinais. Como é que funciona isso? É simples. Na multiplicação ou divisão, sinais iguais implicam mais, tá ok? Sinais diferentes implicam menos. Se estivermos multiplicando, correto? Dois sinais ou dividindo dois sinais, esses sinais, se forem iguais, ou seja, mais vezes mais ou menos vezes menos, nosso resultado será o quê? Positivo, tá ok? A gente vai exemplificar isso daqui a pouco e vai dar para ter uma noção melhor do que eu estou falando. Sinais diferentes implicam menos. Então, se nós estivermos multiplicando ou dividindo sinais diferentes, seja menos vezes mais, menos dividido por mais vezes menos ou mais dividido por menos, são sinais diferentes se multiplicando ou se dividindo. Então o resultado será negativo. Tá ok? Tranquilo isso? Pessoal, na soma ou subtração, sinais iguais implica soma e repete o sinal. Como é que funciona isso? Se eu estiver trabalhando na soma ou subtração dois sinais iguais, por exemplo, menos 3, menos 4, o que eu vou fazer? Deixa um pouquinho de lado o sinal, somo estes dois números, 3 com 4, dá o quê? Dá 7. E vou repetir o sinal. Se eu tiver menos 3, menos 4, eu repito o sinal de menos no final e eu vou ficar com menos 7. Tá ok? Se eu tiver mais 3, mais 4, deixo o sinal de lado um pouquinho, somo 3 com 4, dá 7, e vou simplesmente repetir o sinal. Eu tenho mais 3, mais 4, resultado mais 7. Tá ok? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do número maior. Como é que funciona isso? Bom, na soma ou na subtração, se eu estiver subtraindo ou somando e encontrar dois sinais diferentes, como é que eu vou proceder? Eu vou pegar os números, normalmente, deixo um pouquinho de lado o sinal, eu esqueço ele por um pequeno instante, eu vou subtrair os dois números, normalmente o maior do menor, sem nenhum problema. E no final, o número maior, o sinal dele é dado no resultado. Tranquilo isso? Por exemplo, se eu estiver somando ou subtraindo e em um dado momento encontrar menos 3 mais 4, como é que vai proceder essa situação? Eu vou simplesmente deixar de lado um pouquinho o sinal, vou fazer o número maior menos o menor, 4 menos 3, que dá 1. Então, vou pegar o sinal do número maior, que é o 4, e o meu sinal carregará o sinal do número 4, que é positivo. Vamos agora
agora jogar alguns exemplos, né? Vamos trabalhar alguns exemplos, para isso ficar um pouquinho mais claro e a gente conseguir pular para a próxima etapa. Bom, galera, continuando aqui, os exemplos que nós temos aqui, né, são da multiplicação ou divisão, correto? E o que acontece? Nós temos aqui, neste caso, ok? Aqui nessa primeira parte, nós temos multiplicação de sinais iguais. Observem aqui que nós temos 6 vezes 3 igual a 18. Isso aqui é o mesmo que mais 6, ok? Vezes mais 3. Aqui. O que acontece é que o sinal positivo nem sempre aparece. Ou seja, quando não aparece nenhum sinal antes do número, isso implica, claro, que ele é o quê? Positivo, tá ok? Então, sempre que um número tiver sem sinal, ele claramente é positivo. Por exemplo, se eu colocar o número 5 aqui, isso aqui é positivo ou negativo? Ele é claramente positivo, tá ok? Porque se fosse negativo, ele obrigatoriamente deveria aparecer o sinal de menos. Se ele vier sem nenhum sinal, implica claramente que é positivo, ou seja, sinalzinho mais antes dele. Bom, voltando aqui, 6 vezes 3, sinais. Eu tenho aqui uma multiplicação, ok? De sinais iguais, portanto, resultado positivo. O mesmo acontece aqui neste caso. Eu tenho uma multiplicação de sinais o quê? Iguais. Se os sinais são iguais, mas professor, não é menos aqui, não importa. Eu tenho menos aqui multiplicando menos aqui. E a regrinha diz claramente, como nós vimos ainda há pouco, que na multiplicação, ok, sinais iguais, resultado o quê? Positivo, tá ok? Multiplicação, sinais iguais, não importa se é mais multiplicando ou se é menos multiplicando. Multipliquei, sinais são iguais, resultado positivo, tá ok? Tá bastante claro isso? Bom, na divisão acontece a mesma coisa, por isso a primeira frase lá. Na multiplicação ou na divisão, sinais iguais, resultado sempre positivo. Aqui eu tenho 6 dividido por 3 igual a 2. Bom, é a mesma situação disso aqui. Qual é o sinalzinho que eu tenho aqui e que eu tenho aqui? É o sinalzinho de mais. O que acontece é que ele nem sempre aparece. Então, se eu tenho divisão, sinais iguais, resultado é o quê? Positivo. O mesmo acontece aqui, eu estou dividindo, tá ok? Sinais iguais. Menos 6 dividido por menos 3. Eu estou fazendo uma divisão de sinais iguais, então o resultado é o quê? Positivo. Tá tranquilo isso? Agora vamos para a parte que nós multiplicamos ou dividimos sinais diferentes. Eu tenho aqui mais 6, correto? Vezes menos 3. Galera, se eu estou multiplicando sinais diferentes, resultado negativo, tá ok? Tá aqui o nosso menos, correto? Aqui, nesse caso, eu só inverti, correto? O sinal dos números, mas de qualquer forma eu tenho claramente aqui uma multiplicação, correto? De sinais diferentes. Eu tenho menos 6 vezes mais 3. Opa, sinais diferentes se multiplicando, resultado negativo, tá ok? Do lado de cá, a mesma coisa, eu tenho mais 6 dividido por menos 3. Opa, sinalzinho de mais aqui. Ele está sendo dividido por um sinalzinho de menos,
divisão sinais diferentes, resultado negativo. Aqui eu só inverti a ordem, tá ok? Dos sinais. De qualquer forma, eu tenho aqui uma divisão de sinais o que? Diferentes. Menos 6 dividido por mais 3. Sinais diferentes se dividindo, resultado negativo. Tá tranquilo? Vamos continuar então com outros exemplos. Bom, galera, chegamos então aqui na última etapa, tá ok? Para aprendermos, né, definitivamente o jogo de sinais. E aqui nesta parte nós temos essa última etapa da regrinha, que é a parte da soma ou subtração de números positivos ou negativos. Bom, aqui nessa primeira parte, o que nós temos? Nós temos uma soma, ok, de números com sinais iguais. Neste caso aqui, nós temos mais 6, tá ok? Como dissemos antes, o mais não aparece aqui, mas nós sabemos que esse 6 é positivo, tá ok? Então nós temos aqui mais 6, mais 3, que é igual a que? Mais 9. Observem que, como diz a regra lá, né, nós temos aqui soma de sinais iguais. Nós vamos somar e fazer o que? Repetir o sinal. Mais aqui, deu mais aqui. Bom, aqui embaixo, a mesma coisa, nós temos o que? Nós temos uma soma, né, de sinais iguais. Nós temos menos 6, menos 3. Somando isso aqui, nós vamos ter menos 9. Do lado de cá, nós temos sinais diferentes. Nós temos aqui mais 6, menos 3. Resolvendo isso aqui, nós vamos fazer o número maior menos o número menor, tá ok? 6 menos 3, aqui. E o sinal do resultado, como os sinais são diferentes, o sinal daqui é o sinal do número maior, que é o 6. Ou seja, sinal positivo vem para cá. Neste caso aqui, a mesma coisa, tá ok? Nós temos aqui uma soma, né, ou subtração com sinais diferentes. Então o que nós fazemos? Vamos fazer a subtração, normalmente, 6 menos 3, 3, e o resultado leva ao sinal do número maior. Nesse caso aqui, sinal negativo, que é o sinal do 6. Bom, galera, quando a gente está ensinando isso aqui lá para os meninos do 6º ano, tá ok? Enfim, 5º ano, 6º ano, séries iniciais do Fundamental 2, né, até o 7º ano, a gente recorda sempre isso. Geralmente a gente costuma relacionar muito essa parte, né, da matemática com a matemática financeira. A gente costuma dizer que todos os números que carregam os sinais positivos, correto? 1, 2, 3, enfim, sucessivamente aqui, nós costumamos dizer que esses números representam lucros, correto? E costumamos dizer também que os números que carregam sinais negativos, correto? Menos 1, menos 2, menos 3, sucessivamente, esses números, eles são os prejuízos, tá ok? Professor, como é que funciona isso? Bom, na prática, vamos colocar aqui para ver como facilita bastante. Digamos que eu tenha R$6 aqui, correto? Sinal positivo indica o quê? Lucro. Digamos que eu tenho aqui R$6. De alguma forma eu consegui, o quê? Mais R$3. Por isso o meu sinal aqui é positivo, porque eu estou somando os R$6 que eu tinha com mais R$3 que acabei ganhando. E por isso deu R$9. Aqui embaixo, o que eu tenho? Eu tenho uma dívida, correto? Eu tenho um prejuízo de R$6 e de alguma forma adquiri um outro prejuízo de quanto? De R$3. Então, somando um prejuízo de R$6 com um prejuízo de R$3, eu vou ter o quê? Eu vou ter um prejuízo de
R$ 9, por isso o sinal negativo. Isso explica o fato de menos 6 menos 3 ser o que? Menos 9. Do lado de cá, o que nós temos? Nós temos um lucro aqui, correto? De R$ 6, só que tivemos um prejuízo de R$ 3. Como é que funciona isso no final? Bom, lucro de R$ 6. Daí eu acabei tirando R$ 3 que levei de prejuízo. De qualquer forma, ainda me sobrou um lucro de quanto? De R$ 3. Correto? Por isso, o sinal do número maior aqui no resultado. Aqui embaixo, eu tive um prejuízo de R$ 6, mas eu acabei tendo um lucrozinho de R$ 3. Descontando esse prejuízo de R$ 6 com o meu lucrozinho de 3, eu acabei ainda, de qualquer forma, tendo um prejuízo aqui de R$ 3, porque o prejuízo aqui foi maior. Por isso, o sinal dele permanece aqui no resultado. Se essa aula foi útil para vocês, cliquem para mim em gostei, compartilhem com os colegas, se inscrevam no canal, porque as próximas aulas serão continuações disso aqui. Nas próximas aulas a gente vai exemplificar melhor isso aqui. A gente vai começar a trabalhar expressões numéricas, expressões algébricas. Vamos começar a trabalhar já na próxima aula o uso do parêntese, colchete e chave. E daí a gente vai dar prosseguimento a essas aulas e ao conhecimento da matemática, que é, claro, bastante amplo. Eu convido a todos vocês que venham comigo nessa. Acho que vai ser bastante agradável. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.